Boa noite, estamos novamente aqui no canal Refúgio Teológico para ministrar a vocês a aula de apologética, um curso avançado em apologética. Estamos já na aula de número 12. Hoje nós iremos estudar, como identificar uma seita. Desde já, eu gostaria que os irmãos que acompanham o canal compartilhassem esse vídeo, deixassem seu comentário, o seu like. Para o curso avançado em apologética, que vai durar um ano, tá? Eu recomendo desde já a Bíblia de Estudo de Apologética, Bíblia Apologética de Estudo do Instituto Cristão de Pesquisa, tá? O ICP. É uma edição ampliada. Recentemente fizeram também essa mesma Bíblia com os livros apócrifos, mas ambas servem para o curso, tá? Então eu recomendo. O primeiro livro fundamental é a Bíblia Apologética de Estudo, tá? O segundo livro, que é o livro básico do nosso curso, é o manual de apologética cristã, defendendo os fundamentos da autêntica fé bíblica, do apologista, pastor, pesquisador e teólogo Ezequias Soares, tá? Da CPAD, a editora. Na verdade, esse livro trata-se de um curso prático, um curso de apologética cristã. Então nós iremos utilizar esse livro e outros livros, mas esses que eu citei agora são fundamentais para compreender o nosso curso. Obviamente não iremos apenas comentar, tá, exclusivamente essas duas livros básicos, né? Não, vamos ampliar, pois é um curso avançado em apologética, tá bom? Mas se você tem a Bíblia de Estudo, Apologética de Estudo, e o livro Manual Apologética Cristã, do pastor Ezequias Soares, da CPAD, então você está com o curso em mãos. Bom, então hoje vamos entrar, propriamente dito, no que é e como identificar uma seita. Bem, por que um curso de apologética? Na verdade, percebemos o crescente aumento das seitas no decorrer dos anos, tá? Ao contrário do que deveria acontecer, mais igrejas cristãs evangelizando, temos muito mais seitas preparadas, bem organizadas, utilizando materiais fartos de literatura. Obviamente, esses materiais são equivocados, né, irmãos? Mas, sobre isso, a gente percebe que também é um sinal dos tempos. E é necessário que a igreja realmente volte a praticar o autêntico evangelho, que é a defesa da fé, a missiologia, né, enfim. Então, a necessidade é de poder evangelizar essas pessoas, defender a fé e apresentar bons argumentos no qual a gente consiga se comunicar com esse público que necessita conhecer de fato o Jesus da Bíblia, né? Então, esses são alguns detalhes, tá? Que vocês vão pegar com o decorrer do tempo, tá bom? Bem, então, você pode pegar seu caderno, seu lápis e anotar. A aula de hoje, como identificar uma seita. Então, essa é a nossa primeira dica. Pega o seu caderno e vá anotando, tá bom? Gostaria de abrir com vocês o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, tá bom? Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão um Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, falando comércio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua predição não dormita. Então esse texto é um texto fenomenal, tá? Não iremos fazer muita exegese, trabalhar muito hermenêutica nesse texto, mas é um texto
básico para entender como identificar uma seita. Esse texto por si só já nos responde, tá? Como identificar uma seita. Você observa que surge aonde? Na própria igreja, tá? As seitas, tá? Surge na própria igreja. Então são falsos doutores, ou seja, são pessoas que têm aparentemente um chamado ministerial para pastorado, para professor de EBD. Então essas pessoas têm esse dom, mas elas têm uma heresia escondida e introduzem essas ideologias de perdição. Tipo assim, deixa eu explicar a você de uma forma prática. Por exemplo, na sua igreja surgiu uma pessoa que passou 5, 10 anos, tá? E essa pessoa é chamada para ser professor de EBD. Tudo bem. De repente, essa pessoa começa a ensinar que o socialismo, o nazismo e o comunismo é uma prática decente que a igreja poderia apoiar. Pois no passado houve algumas igrejas que apoiaram o nazismo, que apoiaram o marxismo, que apoiaram o socialismo, a visão política de esquerda. Então, esse é um tipo de heresia de perdição, irmão. Então, essas heresias são entradas por esse mecanismo. Estou dando um exemplo para vocês, tá? Na época, no Novo Testamento, houve outros tipos de heresias, como no decorrer da história, tá? Estou dando um exemplo mais próximo da gente, certo? Bem, sabe que existem cerca de 11 religiões no mundo, incluindo o cristianismo. Por exemplo, o hinduísmo, jainismo, budismo, sikhismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, judaísmo, zoroastrismo e o islamismo. O cristianismo, por sua vez, ela tem ramos divididos, que é, por exemplo, o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. E cada um dessa divisão se subdivide em outras divisões. Mais adiante, a gente vai perceber a diferença entre falsa religião e a diferença entre seita. Seita não é a mesma coisa de religião, tá certo? Então bota aí, seita não é a mesma coisa de religião. Falsa religião, tá? E do mesmo modo, a falsa religião não é a mesma coisa de seita. Vocês vão entender mais adiante. Bem, o Novo Testamento usa palavras gregas, como por exemplo, hairenses, para identificar um certo grupo religioso. O apóstolo Paulo, né, disse o seguinte: conforme a mais severa seita da nossa religião, o livro fariseu, Atos capítulo 26, verso 5. Essa palavra é usada para identificar os saduceus. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Atos capítulo 5, verso 17. Bem, 3 grupos religiosos surgiram dentro do judaísmo, no período interbíblico. O período interbíblico é um período que começa depois que se encerra o cânon do Antigo Testamento, e termina com Malaquias. Depois que começa o Novo Testamento, com Mateus, por exemplo, esse é o período de 400 anos. Esse período de 400 anos surgem os apócrifos, tá? Que a Igreja Católica utiliza como deuterocanônicos. E é um período de 400 anos que vai do livro de Malaquias até o livro de Mateus, por exemplo, certo? É chamado de período interbíblico. Então, nos dias de João e Carmo II, da família dos Macabeus, por volta da metade do século II a.C., foram eles, os fariseus, os saduceus e os essênios, cada um desses grupos com suas características sociais, religiosas e políticas. Então, as religiões, tá, ela tem elementos sociais, culturais, fenômenos religiosos e aspecto político, tá bom? E nós vamos ver também aqui algumas coisas a mais sobre fariseus, saduceus e essênios. Então, o Novo Testamento vai realmente ficar
os grupos religiosos, como por exemplo o judaísmo, com a palavra hairenses, que é heresias. Tá? Sobre os fariseus. Os fariseus, do hebraico, pushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Eles vão defender a separação do Estado da religião e achavam que o Estado deveria ser regido pela Torá, a lei de Moisés. A Torá era composto pelo Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Então eles pensavam que os escritos de Moisés deveriam regular toda a vida do povo. Mais à frente, eles se caracterizavam-se de maneira marcante pela hipocrisia. Então a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipocrisia e fingido, até os dias de hoje. O próprio Jesus vai censurar, tá, a atitude dos fariseus em Mateus capítulo 23. Por sua vez, os saduceus, tá, os saduceus surgiram juntamente com os fariseus e eram provenientes da aristocracia do tempo. Sua ideologia se opunha à dos fariseus. O nome vem do hebraico, Tsedequim, de Zadok, família de que detinha um cargo de sumo sacerdote desde a época de Salomão. Eles vão defender a política expansionista dos macabeus e a união da religião com o Estado, diferente do que os fariseus faziam. Os fariseus defendiam a separação. Os saduceus defendem a união da religião com o Estado. Então eles queriam que o sumo sacerdote governasse a nação de Israel. Alegavam, diziam que deveriam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, rejeitando os demais livros do Antigo Testamento, os profetas, os escritos. Tá? Então, portanto, eles aceitavam o Pentateuco como certa reserva, pois não acreditavam em anjos, em espíritos e nem em ressurreição. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Atos capítulo 3, verso 9. Então, os saduceus não acreditam em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição. No caso aqui, a ressurreição do corpo. Então, essas são diferenças significativas em relação a esses dois grupos que surgem do judaísmo, tá bom? Eles saem do judaísmo, do primeiro século ali, se formando, tá? E ganhando força. Então, Jesus faz questão de mostrar que é o Pentateuco que mostra ser o Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Deus vivo e não de mortos. Você vê isso em Lucas capítulo 20, verso 37 e verso 38. A grande maioria dos saduceus eram sacerdotes. Você verifica isso em Atos capítulo 5, verso 17. Eles tinham forte influência no Sinédrio e eram inimigos ferozes, mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos para somar forças e assim poderem matar Jesus. Então, duas forças religiosas combatem Jesus. Só que essas forças religiosas são opostas, antagônicas, não se misturam, mas por uma causa maior para ambos, deveriam se unir para derrubar Jesus. Porque Jesus estava contra muita coisa do farisaísmo, muita coisa dos saduceus também. Então, deixando Jesus vivo, muito provavelmente a doutrina dos fariseus e a dos saduceus iriam ser refutadas. Então, iriam perder descrédito. Então, é preciso se unir. Sobre os essênios, então existe muito mistério, muita polêmica, muita coisa se fala, tá, envolta mitologias sobre os essênios. Mas iremos aqui trazer informações mais significativas
importantes para o nosso curso, tentando evitar os mitos que se tem em torno dos essênios, tá bom? Bem, tornaram-se conhecidos em todo o mundo em nossos dias por causa das grandes descobertas do manuscrito do Mar Morto. Então houve uma descoberta dos manuscritos do Mar Morto e se descobriu essa comunidade, tá? Através dos manuscritos que se encontrou no Mar Morto. Estavam preservados, guardados, e dali se conheceu essa comunidade religiosa. E eles diziam que a política asmoneana, que era a família dos Macabeus, terminaria trazendo a destruição do país e com ela a vinda do Messias. É uma espécie de profecia escatológica que eles tinham. Bem, eles na verdade não reconheciam a autoridade do sumo sacerdote e nem o culto do templo de Jerusalém. Trabalhavam, meditavam e esperavam a vinda do Messias. Então é uma espécie de monges, tá? Então, no primeiro, segundo, terceiro século, é uma espécie de monges, tá? Que eles se retiravam da comunidade da cidade e saíam para meditar. Criavam uma outra comunidade para assim sobreviver longe da cidade de Israel, por exemplo. Bem, alguns dizem que João Batista e Jesus seriam essênios. Isso é um grande equívoco, de acordo com a teologia e de acordo com a história, de acordo com a Bíblia. Então não é verdade, não é verdade, tá? Que João Batista, nem Jesus, na verdade, nenhum dos apóstolos eram essênios. E se eram essênios, por exemplo, se algum dos apóstolos eram essênios, eles se converteram ao Evangelho. Então eles deixaram de ser essênios, tá? Certo? Por exemplo, no caso de Paulo. Paulo era fariseu. Ele não continuou fariseu, ele deixou de ser fariseu para se tornar cristão, salvo, remido no sangue de Cristo. Tá entendendo? Então não é verdade que nem Jesus nem João Batista não eram essênios. Não existe prova nem evidência disso. Eruditos judeus e católicos e protestantes, alguns vão dizer que depois de 40 anos de investigação, de traduções e decifrações dos manuscritos, todos unanimemente afirmam que não há como entender que Jesus se vincule de maneira concreta aos essênios, tá? Então, existe um grupo de cristãos, de religiosos, católicos, protestantes, tá? E um grupo de judeus que estudaram e afirmam que Jesus não era um essênio. Mas você pode encontrar outros materiais publicados pelo mundo secular que vai dizer que Jesus era um essênio. Mas você vê que tem outras argumentações que provam que Jesus não era essênio. Então, a gente precisa ter muito cuidado no que está consultando. Então, preciso ficar atento para isso. Bem, um pouco depois surgiu o quarto grupo. Então, na época de Jesus, existiam cerca de 4 grupos. Tá? Você anota aí, 4 grupos. O primeiro era fariseus, saduceus, essênios e agora um pouco sobre os herodianos. Os herodianos, nos dias de Herodes o Grande, 47, 4 de Cristo, não eram uma seita religiosa propriamente dita, mas apoiadores da dinastia de Herodes. Na tentativa de impedir um governo direto de Roma, foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor do imposto. O discurso de Jesus também os incomodava bastante. Formavam um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim se virem livres dele. Então nós temos aí essênios, tá? No caso aqui dos Herodes, herodianos se juntam com os fariseus para matar Jesus, do mesmo modo que acontecia com os fariseus se juntavam com os saduceus para matar Jesus. Então, esses grupos religiosos, tá, que vêm do judaísmo, eram grupos anticristãos que combatiam Jesus. Tá? Ou seja, eles tinham uma distorção sobre quem era Jesus e assim pensavam que estavam, meio que sendo eles corrompidos, pensavam em enganar o povo para preservar o seu
seu status, né, social, político e econômico. Mas Jesus veio acabar com tudo isso. Jesus veio trazer não uma religião, Jesus veio trazer não uma denominação, Jesus veio trazer a espiritualidade, veio trazer o reino de Deus. Tá? Jesus de jeito nenhum veio trazer religião. Você pode ter a plena certeza disso. Tá? Então, vamos lá. Esse foi o primeiro ponto. Como identificar uma seita? Então, as seitas estão querendo evitar Jesus. Então, a seita tenta evitar Jesus, o verdadeiro Jesus, tá? Vocês já pegam aí a ideia. Então, o que significa a palavra seita? Você já pensou para pensar? Já parou para pensar nisso? O que significa a palavra seita? Bem, o historiador Flávio José e muitos outros escritores antigos usaram a palavra Hairese com o sentido de escola de pensamento, doutrina ou religião, sem conotação pejorativa. O verbo grego haireo, de onde vem o substantivo em foco, significa escolher. Na literatura clássica, tem um sentido de escolha filosófica, ideológica e política. Mas, no Novo Testamento, essa palavra tem também um sentido de divisão, disseção, pois lemos em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19 o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, mas que são sinceros se manifestem entre vós. Tá? Essa palavra foi usada indevidamente para identificar os cristãos do primeiro século. Então, os oponentes do cristianismo vão identificar os cristãos como seita. Obviamente de uma forma muito pejorativa e negativa. Tá? Ainda na época dos apóstolos, quando os apóstolos, Paulo foi chamado de o principal defensor da seita dos nazarenos. Capítulo 4, versículo 5 de Atos. Porém, mais adiante, o apóstolo Paulo rebate a associação que esses grupos, tá, essas pessoas fazem com o cristianismo. O cristianismo não é seita. O apóstolo Paulo vai rebater, você encontra, dizendo o seguinte: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, vocês chamam seita, não nós, assim sirva ao Deus de nosso Pai, crendo em tudo quanto está escrito na lei de Moisés e dos profetas. Veja aí Atos, capítulo 24 e verso número 14. O apóstolo não admitiu considerar o cristianismo como seita. O cristianismo não é seita, tá? Mas que assim era chamado por aqueles que estão de fora do evangelho e não conhecem a verdadeira natureza do cristianismo. Convém também salientar que a palavra grega para heresia no Novo Testamento é a mesma para seita, haireses, o termo herege que aparece em Tito capítulo 3, verso 10. Hairetikos é adjetivo que vem do referido substantivo grego, o sentido de erro doutrinário, como heresia no campo teológico que nos conhecemos hoje. Aparece pela primeira vez em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, que diz assim: que introduzirão cobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazer sobre si mesmo repentina destruição. É nessa acepção que estamos refutando essas heresias. Tá? Então, a heresia é o que, afinal de contas? É negar Jesus, é negar a sua natureza divina, é negar que ele é 100% Deus e 100% homem, é negar a sua obra vicária, tá entendendo? Então, qualquer organização religiosa que negue isso é considerado seita automaticamente. Atualmente, a palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas ou espúrias, religiões apóstatas, tá? A palavra seita é uma palavra já desgastada, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. São grupos que surgiram de uma religião principal
isso e segue as normas de seus líderes ou fundadores, cujos ensinos divergem da Bíblia nos seus principais pontos da fé cristã. Ou seja, então aqui seita é um movimento que inicia-se dentro da, por exemplo, do cristianismo. Por exemplo, temos o cristianismo. No cristianismo surge um movimento dentro do cristianismo que dá origem a uma outra manifestação religiosa. E essa manifestação religiosa segue estritamente o fundador dessa organização. Por exemplo, o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová saiu do cristianismo, tá? Saiu do adventismo. O adventismo saiu do cristianismo. Então, o Testemunho de Jeová é uma boa representação de seita. Então, seita é aquilo que sai do cristianismo, diferente de falsa religião. A falsa religião não tem nenhum tipo de contexto teológico, filosófico e cultural bíblico, tá? Se você pegar, com exceção do judaísmo, se você pegar o budismo, o islamismo, o islamismo também tem uma semelhança com o cristianismo, tá? Mas não vem do cristianismo, vem do judaísmo, né? E ele se assemelha um pouco também com o cristianismo, mas o hinduísmo, por exemplo, o taoísmo, são falsas religiões que não têm a ideia de Deus revelado segundo a natureza que é dita no Novo Testamento, no Antigo Testamento, entendeu? Então não tem nenhuma associação, nenhum parecer, nenhuma ponte de conexão entre eles. Então são coisas totalmente diferentes. Diferente do Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová fala de Jesus, do Espírito Santo, mas modifica o seu conceito, a sua natureza e os objetivos desses seres. Tá? E assim por diante. Distorce o contexto. Então essas são as diferenças básicas de seita e de falsa religião. Tá bom? Mas para o mundo pseudo-acadêmico, o mundo secular, o mundo das escolas, tá? Do ensino médio, universidades, elas vão agrupar isso num ambiente mais sociológico. A gente tem uma outra interpretação sobre o que é religião e sobre o que é seita, tá? Vou utilizar muito o marxista ateu Karl Marx para interpretar esses tipos de religiões, tá? E entre outros, tá certo? Bem, as heresias afetam os pontos principais da doutrina cristã, tá? No que diz respeito a Deus, por exemplo, a heresia surge na seita pode ser também, a heresia que surge na seita, ela vai atacar o que primeiramente? A trindade. Ela vai atacar a trindade. Então, você está com alguém conversando e essa pessoa começa a falar mal da trindade. Então, você está lidando com um espírito de apostasia, um espírito do anticristo. Então, cuidado aí. Se saia, caso não conheça plenamente o que é a trindade. Depois eles vão atacar o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vão atacar também a natureza do homem, a natureza, o cosmos, vão distorcer o que é pecado, distorcer o que é salvação, distorcer a origem e destino dos anjos, o que são os anjos, vão distorcer o conceito de igreja, principalmente vão distorcer as escrituras. Um exemplo disso é o Espiritismo. O Espiritismo não usa a Bíblia, usa outros livros de Allan Kardec, ou na verdade usa as interpretações de Allan Kardec que faz sobre a Bíblia. Não é a Bíblia, tá? Os mormons não usam a Bíblia, usam interpretações construídas. E nós, protestantes, somos diferentes. Por quê? Nós interpretamos a Bíblia não a partir de um fundador. Por exemplo, a gente que está aqui, vou dar um exemplo. Nós somos puritanos, somos reformados. Não interpretamos a Bíblia segundo a visão de João Calvino. Eu sou arminiano, mas eu não interpreto as escrituras de acordo com a visão de Armínio. Entendeu? Se eu fizer isso, eu estou desenvolvendo a seita. Eu interpreto a Bíblia, com o Espírito de Deus, que não é a força ativa, é a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa, ele pensa, ele tem vontade, ele sente, ele atua, ele age, ele tem decisões. Então, sem isso, jamais conseguimos, de fato, conhecer as verdades da Bíblia. É impossível conhecer, é impossível, tá? Sem o Espírito Santo e sem os doutores, os mestres que Deus constituiu para cuidar da sua igreja. Então, necessitamos do Espírito Santo, necessitamos das Escrituras e necessitamos de pessoas qualificadas, tá? para nos ajudar a compreender. Tá?
Então as heresias vão atacar o que, irmãos? Vão atacar a Trindade, vão atacar Jesus, o Espírito Santo, vão distorcer o que é pecado e assim por diante. Então, a consequência disso é negar o Senhor Jesus e trazer sobre si repentina perdição. Então é muito perigoso. Os novos movimentos internos, como a confissão positiva e o G12, não devem ser classificados como seca, pois além de não afetarem os pontos. Perdão, vou fazer aqui novamente, tá? Os novos movimentos internos, como a confissão positiva e o G12, não devem ser considerados como seitas, pois além de não afetarem os pontos salientares importantes da fé cristã, seus ensinos e práticas não são necessariamente heresias, mas são aberrações doutrinárias. O autor aqui tenta. Eu achei esse comentário que o mestre Ezequiel Soares faz meio que um pouco inconsequente, um pouco que meio que contraditório. Ele está dizendo uma coisa e depois torna a dizer aquilo que contrariou. Na verdade, a confissão positiva, tá, e o G12 são seitas. Do mesmo modo, é o movimento adventista do dia. Muitos pensam que não é seita, mas é uma seita. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita, tá? Não é porque eles estão atacando a Trindade, a Universal. Não atacar a Trindade. Porém, ela vai atacar outras práticas da piedade cristã. Consequentemente, isso resulta em uma vida cristã equivocada. Entendeu? Então nós consideramos aqui nosso curso como seita, tá? Então, algo antibíblico. Então a gente viu que na primeira parte como identificar uma seita, tá? Vimos agora o que significa a palavra seita. E agora a gente vai ver quais as características das seitas. Então, qualquer movimento que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, quais são os pontos fundamentais da fé cristã? Trindade, Jesus e o Espírito Santo. Depois vem salvação, inferno, anjos, igrejas e assim por diante. Os pontos fundamentais da fé cristã. Defendido pelos três principais ramos do cristianismo, tais como a autoridade da Bíblia, a Trindade, a fé do Espírito Santo, o pecado, inferno, salvação e o homem é seita. Então tudo aquilo que distorce Jesus, a Bíblia, o pecado, o inferno, a salvação é seita, tá? Então, por exemplo, se alguém chegasse para você, o ser humano é um ser muito especial e ele pode se tornar divino, tá? Então isso já aceita. Os mormons existem e ensinam que o ser humano pode, em algum momento da sua vida, se tornar um ser divino. Tá? Não são seitas em virtude de sua estrutura histórica e influência na sociedade. São reconhecidas como falsas religiões, com exceção ao judaísmo, que originalmente veio de Deus, mas seus seguidores ficaram espiritualmente parados no tempo por causa da sua rejeição ao Messias. Eu entendo que automaticamente uma comunidade real, ao rejeitar os Messias, ela está indo contra sua natureza, consequentemente se torna uma seita também. Então Deus permite que essas coisas aconteçam para provar a cada um dos seus servos. Tá? Depois você dá uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Então, o sobrenatural não é prova de que Deus esteja presente nesse ou naquele grupo religioso. Então, não é porque ocorre um sinal, um prodígio, um milagre, uma ressurreição, uma cura divina, a manifestação de algum anjo, que aquilo ali é realmente de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24 verso 24, que esses falsos cristos e falsos profetas
operam maravilhas, tais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então a Bíblia diz que, ainda que Satanás pode até se figurar em anjos de luz, e seus ministros e ministros de justiça, para atrair as pessoas. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Quando alguém ou grupo parecer mostrando todas essas maravilhas e convidar você para ir após outros deuses, ou seja, ensinar uma teologia fora da ortodoxia, você deve rejeitar isso. E é isso que o texto de Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao 3 está ensinando. Hoje nós vamos parar por aqui, mas depois a gente vai retomar, onde a gente vai conversar um pouco sobre Jesus, o Jesus das seitas, a Bíblia e as seitas, a salvação e as seitas, hermenêutica, e vamos fazer a conclusão, para depois a gente ir para o capítulo 2, que é algo mais comprometido sobre a Bíblia. Então, hoje nós tentamos identificar o que é a seita. Então, como é que eu identifico a seita? A partir do momento em que a seita nega a Trindade, nega que Jesus é 100% Deus e 100% homem, nega a explicação da Bíblia, diz que o ser humano é um ser divino, diz que o inferno não existe e modifica alguma concepção, algum ensinamento bíblico e reinterpreta segundo a sua cosmovisão a partir de um fundador. Então, nós identificamos seitas a partir desses elementos no qual a gente pode compreender e verificar. Então, eu identifico a seita quando um grupo religioso, seja qual for, diz que a Bíblia falha, tem mitos, que a Bíblia foi corrompida, que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, essas argumentações, como você percebe, são concepções de seita. Um exemplo, uma seita. Chega uma pessoa muito bem vestida, pastor de uma igreja, ou reverendo, ou um nome eclesiástico qualquer, diz assim para você: a Bíblia foi. Tá faltando coisas da Bíblia, tá faltando cartas, tá faltando livros da Bíblia. Só que isso é falso. Porque se fosse verdade, a Bíblia estaria incompleta. Então necessitaríamos que os livros fossem encontrados. No caso do catolicismo, os católicos acreditam que os livros deuterocanônicos que são inseridos entre o Antigo e o Novo Testamento, como Macabeus, Judite, Tobias, tá? Eles são livros de Deus. Nós, protestantes, não temos esses livros como inspirados. Então, esses livros estão faltando na nossa Bíblia? Não. Tá? A Bíblia está completa. Se a Bíblia estivesse incompleta, o próprio Jesus ia dizer isso no Novo Testamento. Mas Jesus não disse isso. Em canto nenhum, Jesus está dizendo aos seus ouvintes, ao público nenhum, que está faltando nada da Bíblia. Ao contrário, Jesus vai dizer que a Bíblia está completa e vai se completar através desses apóstolos no ano 100, com o apóstolo João. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o que Jesus ensina e vê o que os líderes ou fundadores de religião ensinam. Então, você vai ver que é muito diferente. Então, vou terminar aqui esse vídeo. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato, compartilhe o vídeo, nos ajude a divulgar nosso canal, nosso Instituto de Ensino Teológico Logos, aí o curso avançado em apologia cristã. Estamos na aula de número 12. Então, é um curso que vai ter muito conteúdo, muito mais vídeos ainda por diante, tá? Que vai ser duração de cerca de um ano. Então, eu vou aqui repetir novamente aqui nosso texto básico, tá? E o próprio texto básico já nos ensina a identificar a seita. Eu já te dei diversos exemplos próximos de nós, na antiguidade. E se você ainda não entendeu como eu posso identificar a seita, então você vai para o texto 2 Pedro, capítulo 2,
verso 1 ao 3. Vamos lá. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas. Então, os falsos profetas vêm de onde? Do povo, da igreja. Tem falsos profetas da igreja, tá? Como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsos professores, falsos pastores, tá? Que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já dirá o tempo, não será tarde a sentença em sua petição, não dormir. Então, a carta de 2 Pedro, ou epístola, tá? Ela já nos instrui, nos condiciona e nos demonstra a resposta para a pergunta: como eu consigo identificar uma seita? Entendeu? Então, o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, já nos é suficiente para te responder essa pergunta. Então, até o próximo vídeo.